Fala galera, estamos aqui mais uma vez no Papo Preto. E hoje, pessoal, vamos ler aqui a Bíblia aqui, que é Gênesis 8, versículo 5, né? Vamos ler aqui. Deus se lembrou de Noé, de todos os seres vivos que estavam com ele na arca, e Deus fez soprar o vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar, as fontes do abismo e as compostas dos céus e se fecharam, e as chuvas pararam, e as águas escoavam continuamente da face da terra. E ao fim dos 150 dias diminuíram. E no dia 17 do sétimo mês, a água repousou sobre os montes do Ararat. Amém. Bom, pessoal, esse capítulo aqui só ensina quando a palavra de Deus existia, mas quando tinha um Noé, né, gente? Que neste Noé aqui, que Deus se lembrou do Noé, já estava sabendo quando a arca de Deus que foi soprar o vento. Mas que vento que vocês conseguem ver, gente? Não tem nenhum vento por aqui. Se liga, eu sopro o vento com meus lábios, com a boca. Aqui, ó. Tipo assim, que quando sopra, né, gente, que Deus soprou, soprava como se fosse um ventilador, né, gente? Que quando tava um calor, acha? Que tipo assim, que quando Deus criou a terra, também tinha criado os humanos. Não tem um negócio de nariz? Então, que quando tem um vento servia para soprar, para crescer a terra, como se fosse o ar. Se tem um nariz aqui, né? Como seria o nariz? Só cheira, né? Porque, tipo assim, quando você cheira pelo ar, né? Porque o ar só vem pelo nariz. Mas quando você sentisse um negócio de fedor, pessoal, porque, tipo assim, que aqui tem muito ar aqui, né? Aqui é o meu quarto, né? Que quando eu faço muitos vídeos no meu quarto, né? E aqui já tem tanto ar que tem. Mas quando tem tanta temperatura que tem calor, frio, muita temperatura que tem, algumas temperaturas que chovem, né? Que cai água, que cai granizo, não acha? Que tipo assim, gente, que quando o calor aumenta mais de 36 graus, que quando Deus se estava lembrando pelo nosso Noé, o que é o Noé, pessoal? Tipo assim, o Noé é tipo que quando o negócio de Noé, pela sua família, Nasha. É o capítulo quando dizia, né, pessoal? Mas quando tem algo mistério para dizer, pessoal, que quando eu não tô sabendo, né, pessoal, depois de entender a palavra, mas por mim eu já iria entender, né? Tipo assim, quando entender o capítulo aqui, pessoal, esse capítulo aqui só fala quando tem um capítulo do Gênesis, né? Que tem um capítulo 8 e versículo 4. Mas em falar por enquanto, gente, que o nosso Senhor Deus, que já tá criando as nossas partes da terra, né? Para agradecer o nosso Noé, que nos lembrou de Deus. Na verdade, não lembrou, não. Que lembrou foi Deus, né? Mas que Deus que lembrou do Noé, né? Que tem os nossos seres vivos aqui para o Adão e Eva, né, pessoal? É o nosso capítulo, né? Pra mim, eu já tinha lembrado do dilúvio, que tipo assim, que no dilúvio, infelizmente, quando vi no filme do dilúvio, infelizmente tinha pessoas acampando, né, quando tinha vendo o filme, né? O único que eu sabia, pessoal, que quando eu tinha lido a Bíblia, eu já li a Bíblia no TikTok, mas eu já tinha explicado alguns dias, né, mais de 1000 vezes, né? Mas quando vocês apertarem nos shorts, né, pessoal? Que tem alguns dos shorts que tem no YouTube, que é explicado vídeos, né, que é shorts. Porque apertasse no vídeo aqui, né? Apertar no vídeo aqui. Aí você pode ver alguns dos vídeos para vocês assistirem, né? E também tem alguns dos shorts, né? Mas vocês já assistiram os shorts, né? Mas não assistiu algum dos vídeos, né?
Porque alguns dos vídeos do short vocês assistiam na televisão, no celular e no tablet, no computador, mas quando as pessoas só assistem, né? Algumas telas que tem que assistir, né? Que a Bíblia fala a verdade, né, pessoal? Não falava certeza quando tiver uma notícia boa, né? Causa da morte, né? Isso que o Senhor já gostaria para vocês, velho. Porque quando o Eterno já falava que Deus estava lembrando do Noé, é que já tinha muitos pensamentos, né, pessoal? Porque tem falta de respeito quando tem que vigiar os pensamentos das pessoas, o que estão pensando na nossa fala. Porque, tipo assim, eu penso quando eu tô falando, né, pessoal? Só que eu sei falar quando eu tô nesse pensamento, né? Mas como vocês podem ver, tipo assim, quando já tinha criado o vento, né, pessoal? Qualquer vento tá em toda parte nessas nuvens, né? Tipo assim, como a nuvem é, tipo assim, quando chove, só venta, né, pessoal? Quando chove, venta, né, pessoal? Mas se quando tiver automático, quando você colocar em um ventilador, aí se vocês sentirem um calor desse, né, pessoal? Um calor desse pra vocês não aguentar um calor, poderia chover, né, pessoal? Mas quando choveu, pessoal, aconteceu quando chovesse, né? Tipo assim, choveu, né? Mas aí choveu tão forte quando alagou a minha rua, né? A minha rua quando eu morava bem perto da escola Domingos Chaves, quando eu estudava. Mas eu já tinha passado de ano, né, gente? Porque esse capítulo não é de brincadeira, pessoal. Quando o capítulo dizia que lembrou de Noé, que os seres vivos estavam com ele na arca de Deus, fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Porque, tipo assim, que um desastre, né, pessoal? Que quando as águas abaixaram, quando tem uma tempestade, né? Que quando chove, né, pessoal? Se você tivesse uma praia, né? Aí, quando chovesse, né, pessoal? Tipo assim, chover tão forte, aí as ondas vão ficar fora de controle e vão ficar mais agitadas quando isso aconteceu. Porque sabe qual é o problema que isso aconteceu, pessoal? Neste Paraná, causou um tornado grande, né, que destruiu tudo, mas já faz alguns meses quando aconteceu, né, pessoal? Que quando a Jamaica, né, pessoal, que tem alguns tornados que estão soltos, que quando não param de ventar, é que infelizmente quando os tornados vêm pela praia, né, no Oceano Pacífico. Que quando o Oceano Pacífico, pessoal, que quando tem um tornado na praia, né, aí infelizmente quando tem um IELS, né, pessoal, vocês iriam quando ver esse vídeo aqui, pessoal, só vocês deixarem lá de se inscrever no canal, né? Porque a gente ia saber quando tem que ver muita Bíblia, tem que ler muita Bíblia para entender a nossa mente, né, pessoal? Que tipo assim, porque se vocês verem os comentários que vocês estão dizendo aí, se inscreve no canal. Ou se vocês não comentarem nesse vídeo aqui, eu terei comentado para vocês antes, né, pessoal, quando eu tô falando aqui. Mas quando tinha durado mais um do dilúvio pelo nosso filme, né? É que eu tava achando, né, pessoal, que o dilúvio do início, né, que quando tem um capítulo aqui, que ó, o Senhor disse a Noé, né, pessoal? A Noé só fala que quando tem entre na arca, você é toda a sua família. Porque vejo que você é justo diante de mim nesta geração. Pergunte 7 casais de todos os animais puros, o macho e a sua fêmea. E dos casais dos animais que são impuros, o macho e a sua fêmea. Pegue também 7 casais das aves dos céus, macho e fêmea, para conservar viva a sua espécie sobre a terra. E daqui a 7 dias farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e destruirei da face da terra todos os seres vivos que fiz. Bom,
Você viu como Deus disse, né, pessoal? Que quando vai mandar chuva, né? Daqui a 7 dias, né, pessoal? Mas não é no capítulo 7, tá? Sabendo do 8. Porque, tipo assim, as fontes do abismo mais comportas dos céus se fecharam e as chuvas pararam. E as águas se escoavam continuamente da face da terra. E ao fim dos 150 dias diminuíram. Quando os 50 dias diminuíram, quando escoavam a terra para chover, né, gente? Só vamos terminar aqui o capítulo até o 6. E as águas foram diminuindo até o 10º mês, no primeiro dia do 10º mês. Apareceram os ciúmes dos montes. Assim, passados 40 dias, Noé abriu a janela da arca. Sabe que quando abriu uma janela da arca, né? É que quando tem janela, né, gente? Me lembro quando o pastor disse: janelas não é para crentes. Vocês podem ver. Se tiver uma coisa ruim, depois vocês verem na janela, né, gente? Ou talvez quando tiver um assalto, quando você vê na janela, né? E quando aconteceria se o mal entrasse aqui? Quando seria o mal entrasse aqui no quadro para vocês? Não iria invocar maldades, né? Não deve ser convidado pelo nosso comportamento, né? Que se tem uma família dessa que depois está sustentada para brigar, né? A família, né, gente? Que os pais insuportáveis, né, gente? Que quando brigam, né? Mas é isso, né, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque quando terminar o nosso capítulo aqui, a gente começa na semana que vem, tá, gente? Né? Foi muito bom ter falado com vocês, né, gente? Fala o que seria que o Senhor já sabe. Tipo assim, quando o Senhor já tem pelo nosso Espírito Santo, tem alegado que quando tem as pessoas que estão adorando o Senhor de Deus. Mas é isso, pessoal. Eu que não tô a fim de saber, né? Mas só que eu ia saber desde o intervalo aqui no Baú Preto. Mas bom, espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo, né? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.